Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do melhor componente que é a história. Acompanha comigo o tema da nossa aula. Olha só, a aulinha, então, de número 33, revisão e avaliação. Então, te convido a participar da nossa revisão. Temos então a nossa revisão show de hoje. E eu te convido então a passear novamente ali pela Grécia, né? Pelo mundo romano também. Acompanha comigo ali, vamos então ver a divisão da história da Grécia Antiga. Olha só ali, para uma melhor compreensão, para a gente então melhor estudar então a história da Grécia Antiga, os historiadores a dividiram em 5 grandes períodos, tá? 5 grandes períodos que são, então, aí, o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o clássico e helenístico. Então, esta é a divisão da história da Grécia Antiga. Não te esquece. Isso é para uma melhor compreensão dos fatos que ocorrem, então, dentro de cada um desses períodos. Acompanha comigo agora, vamos caracterizar o quê? O período pré-homérico. Olha ali, o período pré-homérico originou o desenvolvimento da civilização grega, que foi constituída pela miscigenação de diversos povos da antiguidade que invadiram, então, a região. E esses povos eram quem? Os cretenses, os aqueus, os jônios, os eólios e dórios. Corresponde, então, a uma fase inicial de povoamento, então, da Grécia, tá? Então, este período aí é exatamente esse processo, então, de vinda desses povos cretenses, jônios, eólios, dórios, tá? Que vão compor, então, aí essa parte da Grécia Antiga. Acompanhe, então, comigo agora o período homérico, tá? O período homérico corresponde ao segundo período de desenvolvimento da civilização grega, que ocorreu após o período, então, pré-homérico, entre os anos de 1150 a.C. e 800 a.C. O nome dado a esta fase está relacionado com o poeta grego Homero, autor, então, dos poemas épicos, que são, então, aí a Ilíada e a Odisseia. Nesse, então, período homérico, acredita-se que neste período constituíram-se comunidades agropastoris formadas por pessoas que acreditavam descender, então, de um ancestral comum, os genes. Cada geno era formado por uma família, liderado, então, aí por um chefe que era, então, o pater. Em alguns livros vocês vão encontrar, inclusive, o nome paterfamília. Estamos falando, então, exatamente desse período, então, aonde nós temos a formação do gene ou geno, tá? Por quê? Porque eles eram liderados, aí clãs que eram liderados, então, pelo pater ou paterfamília, ok? Olha só, vamos ver, então, que essa fase, ela marcou a substituição da cultura micênica pela gentílica, exatamente porque ela é ligada, então, aí pelos genos, tá? Então, observa aí essa mudança nesse período, então, homérico, tá? Vamos marcar bem isso. Lembra lá dos genos e dos genes e do paterfamília. Vamos, então, agora ao nosso período arcaico. Esse período arcaico, os clãs é formado, então, aí pelos clãs e a vida rural. Ele é caracterizado por isso, tá? O período arcaico, entre os anos de 800 a.C. e 500 a.C., corresponde, então, ao terceiro período histórico da Grécia Antiga, logo após, então, o período homérico. Parte da população morava no campo, mas havia agricultores que viviam nos limites urbanos. Com o passar do tempo, o crescimento dos genes levou, então, à formação de uma nova organização social e política na Grécia Antiga, que eram, então, aí a cidade-estado ou polis, ou as cidades-estados, tá?
Por quê? Porque foram várias cidades-estados formadas nesse período. Duas vão se destacar, tá? Então, duas cidades-estados, elas se destacam, por quê? Porque elas são, então, vão caracterizar, então, este período, tá? Exatamente aí das polis, que é formado, então, aí pelas duas grandes cidades de Esparta e Atenas, tá? Então, são duas grandes cidades-estados que começam aí a se desenvolver, tá? E quando a gente olha, então, essa parte da Grécia, cada uma ela é independente entre si. Exatamente por isso que a gente, então, denomina de quê? De cidade, estado ou polis. Vocês podem encontrar também em alguns livros como polis gregas. A gente está falando, então, desse mesmo período, ok? Que vai ser predomínio, então, de duas grandes cidades-estados, tá? Que é, então, Esparta e Atenas. Vamos, então, agora ver características, então, agora do período clássico. O período de maior brilho da civilização grega, né, é o período clássico. Esparta e Atenas viveram seu apogeu e os gregos envolveram-se em guerras prolongadas. Neste período, houve o domínio ateniense sobre as colônias, desenvolveram a democracia ateniense. O período clássico também vai ser formado e caracterizado também por várias guerras. Então, para a gente caracterizar um pouco melhor esse período, então, clássico, olha aqui comigo, né, novamente, vocês já sabem, então, que isso caracteriza, principalmente aqui em cima, é a cidade de Atenas, ligada, então, berço da democracia, berço da filosofia, né? Então, nós temos aí o que? As máscaras que indicam, inclusive, o que? A tragédia e a comédia, tá? E aqui embaixo, a outra grande cidade-estado, que era aí Esparta. Um bom espartano, ele era um bom militar. Exatamente por isso, então, as caracterizações das duas grandes cidades-estados. Acompanha comigo, então, agora a caracterização da primeira, né, que é, então, aí Atenas. Atenas, então, como eu falei para vocês, o berço, então, da democracia, localizada na Península da Ática, capital da Grécia. Foi fundada pelos jônios. Atenas estava voltada para o mar Egeu e aberta para influências externas. Tornou-se uma cidade de navegadores, agricultores, filósofos, poetas e artistas. Aos poucos, foi se transformando num grande centro comercial e passou a ameaçar o domínio dos grandes proprietários de terras. Por isso, aos poucos, foram feitas reformas por legisladores. Então, vamos agora falar um pouco sobre essa divisão, então, social, que também caracteriza essa grande cidade-estado, que é, então, aí Atenas. Vamos, então, falar sobre a divisão social em Atenas. Era formada aí pelos cidadãos, que eram, então, os homens adultos e livres, filhos de mães e pais atenienses, lembrando novamente, homens adultos, não estou falando de criança nem mulheres, eles não participavam então da vida social, né? Não tomavam as decisões para a cidade. Temos então aí os metecos, eles eram quem, professora? Eles eram estrangeiros que não tinham direito de participar da vida política, também não tinham terras, trabalhavam com o comércio e o artesanato. E, né, formados também aí essa divisão social pelos escravos. Eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Não tinham direito à participação política. Então, percebam aí, né, que a divisão social era mais formada, então, aí, por essa primeira classe. Tá? Que eram, então, aí aqueles que dominavam aquele cenário. Beleza? Vamos, então, agora caracterizar aqui a cidade, então, aí, que gosta das guerras, né? A dona ali das principais guerras, então, desse mundo grego. Olha, estamos falando, então, de quem, professora? Da cidade de Esparta, né? Fundada lá na Lacônia, na península, então, do Peloponeso, por grupos dórios, para manter sua hegemonia na região, os integrantes da aristocracia de origem dória criaram uma estrutura militar de ação contínua, fazendo de Esparta uma grande potência militar na Grécia. Olha só, acompanha ali a sociedade, então, espartana. Vamos ver como que estava, então, essa divisão social, né? A sociedade espartana estava dividida em 3 grupos bem distintos. Os esparcíatas,
os periecos e os ilotas. Olha só, acompanha comigo. Quem eram, então, aí esses esparciatas ou espartíatas, também chamados de espartano, eram a elite da sociedade, descendente direto dos dórios, controlavam o poder da cidade espartana, formada por homens com mais de 30 anos, proprietários de lotes de terras, criados para serem guerreiros. Não esquece disso, tá? Olha só. E os periecos, quem eram, professora? Eram todos os homens livres que habitavam os arredores de Esparta, eram descendentes dos antigos habitantes da região conquistados pelos dórios e não combatiam os invasores. Não tinham direitos políticos nem cidadania espartana. Se dedicavam ao comércio, à manufatura, atividades que eram proibidos aos esparcíatas, né? Por quê? Porque eles dominam ali o cenário, então, aí de Esparta, são eles que comandam a sociedade. E temos, por fim, então, aí os ilotas, eram os integrantes da população servil, a mais numerosa da sociedade, trabalhavam nas terras dos esparciatas e eram obrigados a dar metade do que produziam, tá? Então, essa é a divisão social que nós temos, então, aí na cidade, então, de Esparta. Vamos falar, então, um pouco sobre essa educação espartana, né? Porque um cidadão espartano, ele era criado desde pequeno, então, para se tornar, então, um grande guerreiro. Por isso que os meninos, então, desde a adolescência, eles já estavam, então, aí voltados, né, para as funções militares. A partir dos 7 anos de idade, os meninos eles eram afastados de suas famílias e encaminhados aos quartéis. Aos 12 anos, dedicavam-se, então, aí a quê, né? A todo esse aparato esportivo. Eles, então, aprendiam também valores como bravura, como força, como disciplina e solidariedade. A partir, então, dos 18 anos, os jovens enfrentavam um rigoroso treinamento militar. Dos 20 aos 30 anos, permaneciam nos quartéis, prontos para entrar em combate. Só eram liberados do serviço militar, então, aos 30 anos, quando, então, conquistavam o direito, então, aí, à cidadania, tá? Entretanto, somente depois dos 60 anos é que eles estariam dispensados, então, de suas obrigações militares. Por isso que eu digo para vocês, um bom espartano é aquele que morre pela sua cidade. Ele tem as táticas, então, de guerra, tá? Vamos falar, então, olha só, né, um pouco sobre essa administração, então, da sociedade espartana. Ela era dirigida, então, por uma diarquia, governo de 2, né? Isto é, era governada, então, por 2 reis que desempenhavam funções de caráter religioso e militar, além de comandar o exército. Eles eram os principais sacerdotes e juízes. Tínhamos, então, aí em Esparta, a Gerúsia, que era, então, composto por 28 anciãos gerontes, com mais de 60 anos, tomavam decisões e elaboravam leis. A Ápela, a assembleia formada, então, por todos os cidadãos com mais de 30 anos, tinham funções de escolher os membros da Gerúsia e confirmar ou não suas decisões. Os éforos, que eram os vigilantes, comandavam as reuniões da Gerúsia e da Ápela e fiscalizavam a vida pública e econômica, então, aí, dos cidadãos, tá? Então, olha aí, nós temos toda esta caracterização, tá? Das 2 grandes cidades-estados. Acompanhe, então, comigo agora a formação, né, ou características, então, aí, desse período clássico. O período clássico, né, histórico dos séculos 5 e 4 antes de Cristo, na região grega, foi denominado pelos historiadores como período clássico. Esse período foi marcado, então, por várias guerras travadas contra os inimigos externos e entre os próprios gregos. Vamos falar, então, agora um pouco sobre o período helenístico, que foi o início marcado, então, pela Guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas, né? E Esparta, então, saiu vitoriosa, já que eu marquei para vocês que ela é, então, aí a dona das táticas militares. Ela sai, então, Esparta saiu vitoriosa da Guerra do Peloponeso, mas enfraqueceu a unidade da civilização grega. Tebas entrou em guerra com Esparta e venceu, mas eles não conseguiram conter a força do Império Macedônico. Em 338 a.C., o rei macedônico Filipe II conquistou a Grécia, mantendo este povo dominado por estrangeiros até o século XIX.
Olha só, vamos então agora para uma outra caracterização, já que estamos então aí falando, né, lembrando aí um pouco sobre esse mundo greco-romano. Vamos falar agora sobre o importante império que é então aí o Império Romano. Acompanha comigo. Nós temos o Império Romano então formado pelo Alto e pelo Baixo Império, tá? Nós temos, então, aí, olha só, neste Alto Império, relativa estabilidade, relativa paz entre as províncias e conquistas. No Baixo Império, nós temos crises, né? Tanto crises militares como crises econômicas, lutas sociais, instabilidade política e invasões bárbaras. E nós temos aí para vocês olharem que fofinho umas moedas então aí do Império Romano. Vamos falar então agora sobre essa fragmentação então do grande Império Romano, tá? A crise do Império Romano, fragmentação do poder. Os séculos o século 2 e 3, início, então, da crise do Império Romano do Ocidente. Baseada, então, numa economia escravista, a vasta extensão do Império Romano dificultou a obtenção de mais escravos para o Império. Os administradores romanos foram incapazes de promover a autonomia econômica das cidades em relação ao campo. Nós temos também esse período marcado por crise financeira, os preços dos produtos aumentaram rapidamente, temos então aí a questão da inflação, o valor do dinheiro que cada um possuía diminuiu, houve um empobrecimento da população do Império. A situação ficou crítica, quando os povos vizinhos das fronteiras começaram a saquear regiões romanas em áreas fronteiriças, tá? Então, olha só, período então marcado por crises financeiras e coloca aí na tua cabecinha uma grande tensão territorial. Quem eram as mãos desse império? Os escravos. Se eu tenho uma grande extensão territorial e não consigo mais escravos, crise, né? Quem é que vai defender, então, as fronteiras? Vamos falar agora sobre as dificuldades externas? Acompanha ali comigo. A intensificação dos conflitos com os povos germânicos na região fronteiriça dos rios Reno e Danúbio obrigaram Roma a construir novas e dispendiosas muralhas, aumentando os problemas da economia romana. Os imperadores foram obrigados a aumentar a força dos exércitos e a realizar obras de defesa, participar de campanhas militares, algo dispendioso em tempo de guerra, tá? Nessa parte, então, da Europa, temos, então, aí a entrada dos povos germânicos, né, gente? Que são, então, quem? Os povos bárbaros. Se a gente tem, então, essa parte da Europa, os germanos começam, então, a atacar. Temos, então, aí no Oriente o quê? Os sassânidas também, que são outros povos bárbaros que começam também o quê? A adentrar, então, as fronteiras do Império. Lembra? Eu estou em crise. Se eu estou em crise, eu não consigo, principalmente, defender, então, a vasta extensão territorial e, principalmente, as áreas fronteiriças. Então, olha, essa guerra romana contra os sassânidas, que começou no ano 421, chegou ao fim no ano seguinte, através de um tratado de paz que foi negociado. Na verdade, a situação voltou a ser como a existente antes do início da guerra, mas as duas partes concordaram em garantir a liberdade religiosa em ambos os territórios, tá? Vamos, então, agora falar um pouco sobre essas dificuldades internas, então, no campo político deste império, tá? Acompanha ali comigo. Havia ainda a contestação do poder do imperador. Houve, a partir do século III, um número cada vez maior de líderes de generais do exército com campanhas militares bem-sucedidas que cobiçavam o título de imperador. A crise do Império Romano foi marcada por tentativas de usurpação de poder, gerando guerras civis no território romano. Imagina você ter um império imenso com uma vasta extensão territorial, você ser a liderança. Exatamente por isso que vai chegar um momento em que os assassinatos serão recorrentes aí, né, entre essa sucessão de imperadores, tá? Porque tu imagina um império imenso. É claro que a gente vai querer, teoricamente, comandar. Então, esse período é marcado por muitas mortes por envenenamento. Acompanha ali comigo, olha só, entre 235 a 268,
os assassinatos se tornaram critérios sucessórios no Império Romano. Alguns nomes de imperadores assassinados: o Maximino Trácio, ele foi assassinado junto com seu filho e alguns soldados. O Caracalla mandou matar o próprio irmão, foi um tirano imperador, morreu esfaqueado por um soldado insatisfeito com seu governo. Olha o próximo aí, o Heliogábalo, também imperador, aos 18 anos, foi assassinado junto com sua mãe pela guarda pretoriana. O Treboniano Galo, também assassinado por sua própria tropa. E o Aureliano, alguns oficiais da guarda pretoriana desonestos, assassinaram o Aureliano. Então, percebe aí um período também, né, que vai caracterizar dificuldades internas, dificuldades externas. Então, percebe que esse império está em crise. Acompanha ali comigo uma imagem bonitinha aí que vocês têm, né? Porque em 284, a situação de instabilidade começou a tentar ser solucionada, então, aí pelo Diocleciano. O Diocleciano, ele inaugurou o chamado Dominato, ou Baixo Império Romano, que foi de 285 a 476. Aumentou, então, aí o controle de governo sobre a sociedade e contratou funcionários, os quais cobravam impostos, fiscalizavam as finanças da cidade e traziam informações das províncias. Por que ele vai contratar funcionários, gente? Por que ele vai aumentar, então, aí os impostos? Porque estamos em crise, né? Então, em todo momento de crise, óbvio que o imperador ele vai tentar aí, da maneira que ele pode, tentar estancar, né, o quê? A entrada dos povos bárbaros e, claro, né, a administração conter aí para ver se a gente consegue, então, manter a estrutura do império, tá? É essa visão que a gente tem que ter, então, nesse período de crise. Eu estou tentando organizar, então, este império. Acompanha ali comigo, olha só. Colocou espiões espalhados pelas províncias, então, do império. Mas, professora, para que ele vai colocar espiões? Para a gente ver, então, como é que está lidando essa vinda desses povos bárbaros, como que nós estamos, então, vendo aí esse problema, então, de que não temos escravos. Lembra, então, que neste império, quem é que fazia muito, né, o trabalho? Os próprios escravos, que eram conquistados, então, nas guerras. Por isso que o Império Romano ele é um território imenso, tá? Então, agora, eu preciso exatamente fazer isso para saber o quê? O que está acontecendo? Aquela província, ela está tranquila? Ela está tendo alguma dificuldade? Então, este imperador precisa saber. Por isso que ele coloca, então, pessoas para, né, lhes dizer, então, o que está acontecendo nestas localidades. Acompanha ali comigo, vamos falar um pouco sobre a economia, né? No campo da economia, chegou a congelar os preços de produtos para melhorar o poder de compra da população. Em seu reinado, ocorreram reformas administrativas e fiscais. Em 293, o imperador romano instituiu uma tetrarquia. O império foi dividido em 4 grandes territórios, cada qual com um imperador. A tetrarquia foi, então, uma forma de evitar as usurpações e defender melhor as fronteiras do próprio lugar onde ocorriam, né? Criada em 284, essa divisão permaneceu até 306, quando Constantino foi novamente nomeado aí o quê? O imperador. Lembra também, a tetrarquia era uma forma da gente tentar resolver esses problemas de fronteiras. Acompanha ali comigo, vamos falar um pouco sobre o governo do Constantino. Foi com Constantino que o império voltou a ter um único imperador, exercendo as mesmas funções anteriores, como controlar sozinho o império. Uma mudança importante foi a que os generais do exército chegaram ao Senado, passando a ter os mesmos privilégios de senadores. Constantino chegou a construir uma nova capital para o império, a cidade, então, de Constantinopla, fundada em 330. O próprio nome, né, é em homenagem ao Constantino. E em 313, Constantino decretou o Édito de Milão, concedendo liberdade de culto aos cristãos. No entanto, foi somente Teodósio que assinou o Édito de Tessalônica.
fazendo o cristianismo se tornar, então, a religião oficial do Império. Após, então, aí várias tentativas de reordenamento, o imperador Teodósio fez a divisão do Império em 395, criando, então, aí o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede na cidade de Bizâncio, depois denominada de Constantinopla. Teodósio acreditava que fortalecia, então, o Império com essa nova divisão, porém, o que aconteceu foi a sucessiva passagem de povos germânicos para o território romano no Ocidente. O Império Romano do Oriente foi preservado até, então, o século XV. Em 476, Odoacro, chefe dos Hérulos, conquistou Roma, depondo o último imperador, o Rômulus Augusto. Acontecia assim a queda do Império Romano do Ocidente com a deposição do último imperador. Chega ao fim o poderio, né, romano. Perceba que esse processo durou centenas de anos, do século II ao século V. Essa finalização, então, aí nós temos o quê, né? Dessa queda, então, dessa desestruturação, então, do Império Romano, ok? Atingimos, então, o nosso objetivo, que era revisar, né, Esparta e Atenas, cidades gregas e, né, crise, então, do Império Romano. Por aqui, eu me despeço.